Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Essa é a aula de número 78. Hoje nós vamos continuar o assunto de formulários estilo Template Driven e nós vamos aprender como aplicar CSS na validação dos campos para mostrar para o usuário que alguma coisa está errada na validação. Aqui no projeto eu já estou com o ng-service sendo executado e eu estou aqui também com o formulário aberto. Só relembrando o que nós fizemos na aula passada, nós colocamos aqui um required para indicar que esse campo é obrigatório e também colocamos a validação de e-mail do próprio Angular para o campo de input. Se a gente remover o conteúdo, a gente consegue submeter os valores porque nós não temos nenhum controle, mas também a gente não consegue ver nada na tela indicando erros de validação no formulário. O que nós vamos fazer? Para aprender como o Angular trata essa questão de validação, eu vou colocar o foco aqui no campo nome, pode ser também no campo e-mail, tanto faz. Vou clicar com o botão direito e vou clicar em Inspect. Nesse caso, ele vai abrir aqui o Google Developer Tools e vai na parte aqui de elementos no HTML que é gerado e passando o mouse em cima, a gente consegue ver aqui também o campo destacado. Então, para a gente poder ver aqui como é que o Angular funciona, nós temos as classes CSS sendo aplicadas nesse campo em particular. Então, nós temos o Form Control. O Form Control é uma classe do Bootstrap 3 que a gente aplicou aqui no nosso input. Então, isso para a gente não vai fazer diferença nenhuma. Porém, olhando aqui, a gente também pode ver que o Angular também aplicou o ng-dirty, o ng-touched, e o ng-invalid como classes para esse campo. Então, o que significa cada classe dessa do CSS que o Angular aplica? O Angular trabalha com algumas classes e essas classes vão ser aplicadas dependendo do estado do controle. Esse controle pode ser tanto o formulário em si, quanto pode ser também um campo específico do formulário. Por isso que nós não falamos campo visitado, mas sim controle visitado. No caso, se o campo, por exemplo, ou formulário recebeu foco e perdeu foco, ou seja, ele foi visitado, o Angular vai aplicar a classe ng-touched. Caso contrário, ele aplica o ng-untouched. Se algum campo do formulário mudar, a classe aplicada vai ser o ng-dirty. Caso contrário, é o ng-pristine. Se o formulário ou o campo for válido, ele aplica a classe ng-valid. Caso contrário, ele aplica o ng-invalid. Voltando para o browser, vamos ver aqui o campo de e-mail para a gente ver quais são as classes que foram aplicadas. Então, é o ng-dirty, é o ng-invalid e o touched também. Eu vou aqui fazer um refresh no browser e aqui a gente pode ver novamente que agora está untouched, porque a gente não recebeu foco nesse campo, o pristine porque o valor não mudou e o valid é porque nós temos aqui alguma coisa. Agora, se eu voltar aqui e colocar o foco, vou selecionar tudo e vou remover, note que aqui ó, o formulário mudou também a classe e o campo de input também mudou as suas classes. Então a gente consegue trabalhar com isso. Então uma dica que eu vou dar para vocês é: aqui no campo de input que vocês querem validar, que vocês querem trabalhar, eu vou criar uma variável local de template e vou chamar ela de nome. E aqui dentro da própria div, eu vou criar aqui uma outra div e vou colocar aqui mesmo com interpolação nome.className. Assim a gente vai conseguir ver na tela quais são as classes que estão sendo aplicadas para esse campo. Vocês podem ver que aqui está untouched, porque esse campo ainda não teve foco, e o pristine, porque o valor não foi modificado. Então eu vou colocar aqui o foco e vou remover o foco. Vocês podem ver que o pristine continua, o valid também, mas agora já é touched, não é untouched. E eu vou pegar e adicionar aqui também algum valor. E ele já mudou para dirty, porque antes ele estava pristine, mudou o valor, ficou dirty. Vou selecionar tudo e vou remover, já que esse campo é um campo obrigatório e agora ele ficou vazio novamente. Agora ele tem aqui o invalid. Então nós podemos fazer isso com todos os campos, mas só para a gente poder ter uma ideia de como trabalhar com essas classes no Angular. O que nós vamos fazer aqui? Eu vou abrir o Template Form Component CSS,
que é o CSS apenas aplicado aqui para esse componente, e vou colocar aqui, por exemplo, se o campo for inválido. No caso, se for inválido, eu vou colocar uma borda. Nesse caso, vai ser uma borda de 1 pixel, vai ser uma borda sólida, e vou colocar uma borda vermelha. Então, voltando para o browser, eu vou remover aqui de novo e vocês podem ver que ficou vermelho, não apenas o campo, mas também o formulário. Como eu falei para vocês, essas classes são aplicadas aos controles e o formulário em si, ele também é um controle. Então, o que nós podemos fazer aqui é colocar not form. Nesse caso, ele vai aplicar essa classe em todos os componentes, exceto na tag do form. Então, voltando novamente ao browser, agora somente o campo ficou com essa classe de inválido. Se fizer a mesma coisa com o e-mail, a gente também vai ter essa borda vermelha sendo aplicada no e-mail. Vamos fazer uma mudança aqui no nosso código e eu vou colocar no lugar desses valores que foram inicializados para a gente poder já ter o formulário em branco. Vocês podem ver que quando o formulário foi renderizado já está vermelho. Às vezes você não quer mostrar esse tipo de validação, esse tipo de erro já para o usuário quando ele renderiza o formulário. Nós podemos melhorar um pouquinho esse CSS colocando somente para os campos que tiveram o foco. Então vou botar aqui também o NG Touched. Então, se o campo teve foco e o valor continua inválido, aí sim o formulário vai renderizar a borda. Então, já melhorou um pouco, e se eu dou foco aqui e removo o foco, aí sim a gente tem essa borda. Vou remover essa div daqui. E se a gente tentar submeter o formulário, a gente ainda consegue, porque ainda nós não temos esses outros controles também. E vocês podem ver também que somente a borda está vermelha. Seria muito legal se a gente também conseguisse adicionar mensagens de erro, como por exemplo, nome é um campo obrigatório, e-mail é um campo obrigatório. Como nós podemos fazer isso, fica então como assunto da próxima aula. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está no GitHub e o material de apoio também está disponível lá no portal. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!